Boa noite, meu povo! Vão entrando. Estou bem feliz hoje, como vocês podem perceber, porque eu vou conversar com um amigo de infância que eu amo de coração. Vão convidando aí os amigos, que daqui a pouquinho a gente começa. Oi, Janjan! Boa noite! Qualquer dia desses vai ser com você, viu? Se prepare que eu vou encontrar um tema para te chamar. Matias, boa noite, Matias. Vai assistir seus conterrâneos hoje? Eu e Pedro. Ele já está aqui entre nós. Vão convidando o amigo de vocês, a amiga, o pai, a tia, todo mundo, só enviando o aviãozinho. Lara, Dani, Gera, boa noite. Deixa eu digitar aqui o tema que nós vamos conversar hoje. Um tema muito importante, gente. Estamos aí faltando, acho que menos de 40 dias para as eleições. Oi, Gera. Mari, boa noite. Sui. Fake news e eleições. Boa noite, lindas. Então, gente, como eu estava dizendo, hoje nós vamos conversar sobre fake news e eleições. E eu estou feliz porque o convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim, um amigo de infância. Nós estudamos juntos há alguns anos, mas grande parte assim do tempo nós somos da mesma cidade. Ele estudava num turno e eu estudava em outro, só que eu sempre guardava admiração por ele, porque ele era sempre aquele cara assim à frente da gente quando o assunto era tecnologia. Eu acho que ele foi um dos primeiros a ter computador na nossa cidade. E aí eu lembro que a gente pagava ele para fazer slide, para vocês terem noção, porque ele manjava muito de computador. E eu lembro, tinha algo assim que ele sonhava em ser cientista, astronauta, ele gostava dessas paradas. E ele realmente virou um cientista, mas um cientista de dados. Me enche de orgulho a cada vez que a gente se reencontra, a cada vez que a gente conversa. Eu não sou uma amiga assim muito boa, porque ontem foi o aniversário dele e eu esqueci. E tô dando como presente essa live, que ele tava assim sem querer, mas eu falei, você vai. Uma honra ter você como amigo, Pepeu. Apesar de todos esses anos, de toda essa distância, meu carinho permanece intacto por você. Vou convidá-lo então para conversar com a gente, mas antes, deixa eu fazer um breve resumo aqui do currículo dele, porque eu só falei o que é que ele representa para mim, mas não falei a formação, porque que eu o convidei. Então, Pedro Marcelino Mendes Novaes Melo, ainda seu nome completo. Não sei se ainda continua esse nome porque ele casou, não sei se pegou o nome da esposa, que é minha xará, Carol, mas enfim. Pedro Marcelino é formado em Ciência da Computação pela UFBA, especialista em Ciência de Dados pelo ITA, isso mesmo, gente, pelo ITA. E atualmente ele atua como cientista de dados em uma instituição financeira em São Paulo. Trabalha com dados e inteligência artificial desde a sua graduação. Então é uma pessoa aí super apta para conversar com a gente sobre isso. Vou convidá-lo. Deixa eu parar a música. Oi! E aí, Raul?
Tudo bem? Boa noite, Pepeu! Feliz aniversário! Boa noite. Obrigado. Vocês não Oi. estão me vendo, né? Agora voltou. Voltou? Eu não estou me vendo. Ué, mas você tá me vendo? Tô. Peraí. Eu tô te vendo normal aqui. Eu vou desativar os comentários. Então, quem quiser enviar perguntas, pode enviar na interrogaçãozinha que a gente vai respondendo durante a live e depois, faltando uns 15 minutos, eu abro novamente, tá bom? É porque senão fica Tá bom. travando. Mas eu não me vejo mesmo assim? É normal ou não? Não, você geralmente se. Ah, poxa, queria me ver. Será isso? Mas você tá vendo como? Tá Só eu a tipo, tela um toda? quadradinho preto, isso. Tá um quadrado preto. Ah, então é a internet. Deve Eu ser. vou. Não sei, Você se quer você que me eu tire convidar e de novo. coloque? Tá, pode ser. Vou tirar e já te coloco de novo. Agora travou tudo. Aí, removi. Vamos ver agora. Pronto, removi Pedro. Agora eu vou adicionar novamente. Vamos ver se agora ele se enxerga. E E aí? agora? Nada. Mas tudo bem. Agora a Você tá gente me tá... vendo? Não, agora tá tudo embaçado, como se E fosse agora? uma. Agora sim. Agora sim? Tá bom. Vamos lá então. Mas você tá vendo? Sim, tô te vendo. Ai, obrigado pelo convite, pelas palavras, tá bom? Oh, Pepeu. Desculpa por não ter lembrado. Não, sem problema. Eu jurava que era junho ou julho. Porque eu lembro que quando a gente era criança na escola, era um atrás do outro. Sim, Você, sim. porque você disse que não é, que foi ontem. Mas era Matheus, João, tinha mais outra pessoa que era assim, um atrás do outro. Eu jurava que era tu. Eu no final do ano. E eu no final do ano, assim, já próximo. Nós estamos aqui em outubro, né? Isso. Eu tô perdidinho com essa pandemia. Sim, vamos conversar hoje sobre fake news. Eu fiz uma breve apresentação sua, falando aí que você é cientista de dados, virou cientista mesmo. Um sonho de criança. Aí eu queria que você explicasse pra gente por que surgiu esse termo, né, fake news, começou a ser usado. E vamos conversar também sobre esse movimento, né? Como que elas são compartilhadas, o papel das redes sociais nisso tudo. Tudo bem? Tá bom, tudo Então bem. vamos começar com Ah, fake news. beleza. Assim, o termo já é muito antigo, né? Se a gente pegar em alguns dicionários, por exemplo, tipo no Merriam-Webster, é um termo já datado de muito tempo. E a tradução literal são notícias falsas, né? Então, tudo que é falso, né? Tipo, notícia veiculada de forma é, é, que não condiz com a realidade. Mas, assim, veio à tona muito principalmente por conta das redes sociais, quando a gente começa a utilizar essas redes sociais e tal, e tem todo um mecanismo por detrás que possibilita o surgimento dessas notícias falsas, dessas fake news, e aí começa a ser difundida, né? Esse termo hoje, se você pegar nos trend topics do Twitter, por exemplo, principalmente em certas épocas, né? Tipo eleições ou algumas outras datas, é um termo que é um tema que tipo bomba mesmo, sabe?
principalmente nas eleições. E é uma prática antiga, né? O termo, você disse que não é novo, mas ganha assim mais espaço, né? Mais discutido em momentos como esse, mas é uma prática antiga, antes mesmo da internet, né? Aquele Sim, boca a sim. boca, a fofoca. Sim, é um termo bem antigo, você mesmo falou. Mas, assim, precisamente veio surgir assim à tona a partir de 2016, mais ou menos, quando teve a eleição lá nos Estados Unidos, Donald Trump. Então, teve toda aquela. é, é, as histórias por detrás das eleições, veio surgir esse. Veio ficar em evidência, né? Esse tema. Sim. E com as redes sociais ganharam cada vez mais força. Explica pra Isso. gente um pouco aí desse esquema, né? Eu uso esse termo porque eu não consigo ver de outra forma. Não, tudo bem. Eu também não sei assim um termo próprio para isso, mas sem problema. Movimento. O que acontece é o seguinte, acho que para a gente falar do papel das redes sociais na divulgação das fake news, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Tipo, nós seres humanos, nós vivemos em bolhas, e isso é evidente e inevitável. Quando a gente é criança, a gente vive numa bolha. Por exemplo, na escola, no ensino médio, a gente tem uma roda de amigos, certo? Então, aquilo é uma bolha. Geralmente são pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos, gostam das mesmas brincadeiras, por exemplo, na infância. Então, aquilo é uma bolha. E quando a gente vem para a vida adulta, por exemplo, na universidade ou no trabalho, nas relações interpessoais, essa bolha toma proporções, cresce de tal forma que a gente só enxerga o que está nela. Por exemplo, nas redes sociais e falando um pouco de política, a gente tem duas grandes bolhas, a bolha da direita, a bolha da esquerda. E isso não é aqui no Brasil, não é, é não é somente aqui no Brasil, isso é no mundo todo, em vários países. A gente presencia isso. Então, quando a gente tem essas duas bolhas e as pessoas que estão nelas não se conversam, não tem uma interação saudável, porque nas redes sociais, quando a gente começa a conversar de política e temas assim bem quentes, geralmente não é uma conversa saudável, não é uma troca de informação saudável. Então, é, as pessoas da bolha, vamos denominar aqui a bolha A ou B. As pessoas de uma não conversam com as pessoas da outra. Então fica difícil ter essa comunicação e a gente evoluir, discutir temas relevantes para a sociedade, né? A gente não tem essa, essa discussão nas redes sociais, propriamente dito. Então, É a quando polarização, né? isso é bem polarizado. A gente não consegue estourar uma bolha nem outra. Fica ali, intacta, cada vez mais, cresce cada vez mais, né? Mais pessoas aderem à bolha A ou à bolha B, mas elas não se conversam. Elas não conseguem ter o mínimo de interação saudável. Então, cada uma delas tem o seu senso de verdade. Para a bolha A, eu tenho a minha verdade. Para a bolha B, eu tenho a minha verdade. E quando você tem cada um pensando de um jeito e eles não se conversam para chegar em um denominador comum, aí você vê o aparecimento das fake news. Por quê? Como que eu vou acabar, digamos assim, entre aspas, com a outra bolha? Eu vou gerar algumas notícias falsas, vou tentar é, 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 difamar as pessoas da outra bolha. Então, a partir daí, surge essas fake news, né? E as redes sociais, elas têm muitos mecanismos para isso, certo? Por exemplo, acho que é importante também a gente comentar um pouquinho sobre esse mecanismo. As redes sociais por detrás, basicamente, são algoritmos de inteligência artificial, sistemas de recomendação. Então, por exemplo, no Instagram, no Facebook, quando eu curto uma postagem, quando
eu curto lá no Instagram uma foto de, sei lá, um sapato, ele vai identificar que eu gosto daquele objeto. Então, a tendência é as redes sociais, os algoritmos, me recomendarem mais coisas relacionadas a isso. Por exemplo, no Netflix, quando eu assisto um filme e eu gosto daquele filme, eu passo muito tempo vendo conteúdo de um assunto, de um determinado assunto, então os algoritmos, a inteligência artificial vai tender a me recomendar coisas parecidas. E E é isso, assim, na minha destacar, visão. Oi, pode falar. importante destacar, Pel, que esses algoritmos estão sempre se aprimorando, não é? Eu lembro Sim, que sim. alguns anos atrás a gente preenchia o formulário dos nossos interesses para facilitar a vida deles. E agora a gente nem precisa mais fazer isso porque eles Não, já não. sabem Já tudo. consegue, já consegue identificar padrões. E assim, eu como cientista de dados, eu faço isso. Eu faço algoritmos, eu escrevo algoritmos para fazer um sistema de recomendação, uma coisa assim. O sistema de recomendação, por exemplo, esses algoritmos, eles não aprendem sozinhos. A gente oferece um dado. A gente oferece o dado que a gente oferece é uma curtida, um comentário, falando no escopo das redes sociais. Então, isso, assim, os algoritmos e esses sistemas de recomendações não são ruins. Por exemplo, se a gente pegar na história, os pesquisadores, os profissionais da área do marketing, dedicam as suas vidas profissionais para tentar entender qual é o nosso perfil de consumo, o que é que a gente está buscando em um determinado momento de vida. Eles fazem isso. Então, basicamente, esses algoritmos também querem entender qual é o meu perfil, o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de comprar, o que eu gosto de ler, e se eu curto um determinado comentário, se eu comento uma determinada foto, ou eu compartilho uma determinada notícia no Facebook, por exemplo, isso tende a fazer com que os algoritmos entendam que eu gosto daquele assunto, certo? Ninguém quadra Eu não entendi. Eu moro, assim, abrindo parênteses, eu moro perto do aeroporto, às vezes passa um avião, eu não consigo entender. né? Eu tô falando, e aos pouquinhos, com essas características, né, com esses dados que a gente vai fornecendo a eles, eles vão nos enquadrando em perfis, em bolhas, em círculos. Isso, exatamente, exatamente. Se a gente só curte um determinado tipo de notícia, ou foto, ou comentário lá no Facebook, então a gente está enquadrado naquela bolha. E só vai aparecer, e por consequência, só vai aparecer notícias, fotos daquele conteúdo, porque o algoritmo entendeu que é o que a gente gosta de consumir. Essas redes sociais, elas querem que a gente passe a maior parte do tempo olhando, né? Consumindo o conteúdo delas. Então, elas vão tentar oferecer o que atrai, o que nos atrai, né? Então, nesse contexto que surge essas fake news, porque tem, assim, na minha visão, tem dois cenários. Existem as pessoas que divulgam fake news com o intuito de prender as pessoas, né? Tipo, eu vou criar uma notícia e tal para as pessoas clicarem na minha notícia, no meu site, para isso gerar receita para mim. Porque quando eu clico em um site e lá tem uma propaganda, uma coisa assim, é o dono do site, quem criou isso, tem mecanismos para você conseguir uma renda. Então, existem pessoas que fazem isso puramente para ganhar dinheiro, né? Mas também existem as pessoas que criam robôs, que criam notícias fake news, com o intuito de divulgar informação errada, divulgar informação que não é verdadeira e difamar uma outra pessoa, um político da esquerda, da direita, digamos assim, em termos de política, certo? E é importante a gente reforçar, né, que existem grupos mesmo que Sim, trabalham com sim, isso, né? sim. Estão São totalmente grupos, engajados nisso, objetivo de vida. são grupos bem estruturados, como você disse, né? Um exemplo foi nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, que acho que
foi a empresa mais famosa, que ficou mais famosa no mundo, a Cambridge Analytica, né? Essa empresa ela coletava informações no Facebook das pessoas. E, e assim, quando eu digo que as redes sociais coletam informações, o Netflix, o Instagram, essas coisas, não é de todo mal. Porque, por exemplo, eu sou um cientista de dados e na empresa que eu trabalho, eu quero saber qual o momento de vida do cliente para poder oferecer o melhor para ele, né? Então eu preciso coletar. Eu, como usuário, eu gosto que o Netflix saiba exatamente o que eu quero assistir numa sexta-feira à noite, digamos assim. Eu gosto disso. Então, as redes sociais coletarem informações, elas estão no direito delas, né? Uma vez que a gente aceita os termos de uso, quando a gente cria uma conta, então elas estão no direito de coletar as informações. E existem é, o que elas vão fazer com essas informações é que é o X da questão, né? Elas podem utilizar, pode utilizar essas informações para coisas boas e para coisas ruins, né? Por exemplo, as fake news é algo muito ruim, é algo que está assim, muito em evidência e que é, é, tem o poder, tem a capacidade de tomar direções, por exemplo, numa eleição, certo? Esse lado negativo, pessoal, antes da gente entrar nesse assunto das eleições, agora, durante a pandemia, né, a Covid-19 trouxe, assim, escancarou o quanto as fake news podem ser nocivas, né, o quanto fazem mal, porque muita gente saiu compartilhando, tomando remédio, fazendo mil e uma coisas para se proteger do Covid-19 e Isso. assim, não vão. Hoje mesmo, aqui no grupo do condomínio, todo dia é uma resenha diferente, né? Cada Uhum. coisa assim. Aí gente apareceu uma vizinha dizendo que esse calor, né, insuportável que a gente está passando é uma bênção de Deus para matar a Covid-19, porque o vírus não sobrevive a temperaturas a mais de 36 graus. Meu Deus do céu. Então, essa é uma dos pontos negativos, né? Porque se as pessoas vão lá e curtem esse comentário, ele vai ficar em evidência, essa postagem. Por exemplo, se fosse no Facebook, essa postagem ia ficar em evidência. Então isso ia se propagar de uma forma que quem fez a postagem perde o controle. Quem fez a postagem não sabe as pessoas que visualizaram, quantas pessoas visualizaram, quem foram essas pessoas. E quando você escreve notícias, escreve fake news, você produz fake news, você dá brecha para surgir esse tipo de informação, esse tipo de notícia. Você mesmo falou agora, né, né, na pandemia, surgiram muitas notícias. Por exemplo, pessoas divulgando que o coronavírus não existia, que era uma invenção, abre brecha para as pessoas estarem discutindo temas irrelevantes, né? Por exemplo, terra plana, entre outras coisas. E isso não agrega nada à sociedade, né? Não entendi. A eficácia, né, das vacinas, muita gente deixou de Isso, se vacinar, deixou de vacinar os filhos por conta de fake news. Gente, exatamente. as pessoas, Exatamente. né? E na live passada eu conversei com uma professora, Peu, que ela disse que o problema das fake news hoje, né, ela destacou que é porque muitas pessoas fazem fake news bem estruturadas, pegam informações verdadeiras e misturam com informações falsas. E aí, para você identificar que é uma notícia falsa, de fato, dá trabalho. Então, Sim, eles muito trabalho. são Muito bem assim. trabalho. Já vi também, por exemplo, pessoas que hoje a inteligência artificial permite a gente pegar a fala de uma pessoa e fazer algumas manipulações, colocar em um vídeo de outra pessoa. Por exemplo, eu pego a fala de um político A e pego o político B e coloco essa fala, atribuo a essa fala ao político B. E isso
Tipo, você cria um vídeo e divulga, as pessoas não vão conseguir saber que aquilo é falso. Mentira, é verdade. E Então agora, você perde o controle dessa situação, né? agora em época de campanha eleitoral, é o que mais vai ter, né? O que a gente vai ver Sim, nesse sim. período, infelizmente. E ali essa campanha, por exemplo, aqui no Brasil, né? E também nos Estados Unidos. Então, recentemente eu li algumas matérias sobre cientistas de dados dessas grandes companhias lá nos Estados Unidos, falando como essas fake news influenciaram algumas eleições recentemente. Por exemplo, em 2018 aqui no Brasil, no México teve muita influência, em alguns outros países. Não é um fenômeno exclusivo aqui do Brasil ou dos Estados Unidos. Isso se propaga e está se propagando cada vez mais forte, né? Então a gente está perdendo o controle. E Eu isso vi também uma reportagem sobre isso, Peu, falando assim que é um atentado às democracias como um todo. Não sei se foi a mesma com reportagem que certeza. você Imagino que seja. dá Sim, vários com exemplos certeza. de Com países certeza. em situação assim de pobreza bem maior do que a nossa e estão assim em guerra, polarizados mesmo. Sim, sim. Assim, existe todo esse lado ruim, mas não era para ser assim, né? A gente, com a inteligência artificial é algo bem antigo, não é de agora. Por exemplo, o pai da inteligência artificial foi Alan Turing. Ele, ele é da época da Segunda Guerra Mundial, né? Então já, já é bem antigo, é uma área de estudo bem antiga, mas está em evidência agora por conta das tecnologias, do poder de processamento dos computadores hoje, da informação que a gente produz. A gente produz muita informação. Os nossos likes. Então, quando eu digo que a gente produz muita informação, acho que é importante a sociedade, os usuários, saberem o que é essa informação que a gente produz. Por exemplo, um dado, um like, um, um, uma curtida em uma foto, um site que eu entro na internet. Tudo isso eu estou produzindo dado. Eu estou dando informação. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a gente cria uma conta lá no Netflix, é muito bom. É muito bom, mas você tem que ter ciência de que eles estão coletando informações sobre o seu perfil. Todas as vezes que você entra lá no aplicativo e assiste um filme, aquilo vai ficar contabilizado nos bancos de dados da empresa. E ela vai utilizar aquilo para tirar alguma inferência sobre você. É Não é importante. só para enviar e-mail. Não, não. E-mail é algo assim, não sei, me permita falar da década passada. Isso. Hoje são coisas bem mais sofisticadas. Então é importante a gente educar as pessoas. Eu tenho como papel da minha profissão também educar as pessoas. Instruírem elas a não é só utilizar assim de forma, tô utilizando aqui, rolando o dedo aqui no meu Facebook, no meu Instagram. Não, não é só isso. Então as pessoas têm que ter ciência. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem parar de usar. Não, porque eu não vou parar de usar, eu não vou parar de consumir conteúdo no Netflix, por exemplo. Mas eu tenho que ter ciência do que é que acontece por detrás. O que é que eu dar essa informação, o que é que a empresa vai fazer. Isso é importante, né? Você falou aí sobre a questão positiva, né? E aí, entrando nesse ponto das eleições, eu trabalho como candidato a vereador. Não sei se você lembra, eu acho que eu já te contei. Sim, eu E lembro aí sim. a gente entra nas possibilidades, né, que as redes sociais oferecem de ter esse contato direto com o público, de aumentar o alcance. E aí eu acho que é importante a gente falar também que os anúncios entram aí nessa questão, né, nessa situação.
porque de forma orgânica, de forma gratuita, nossas publicações chegam a um público bem pequeno, a uma quantidade bem pequena de pessoas. E por meio dos anúncios, você pode ampliar esse público, mais pessoas podem ter acesso a essas publicações. Só que o problema é que muita gente utiliza de ferramentas que não são permitidas, né, por lei. Eles alcançam aí de forma assim, Sim, vão sim. além dos anúncios, utilizam mecanismos mesmo, o esquema de disparos em massa. São mesmo programas, eu não sei, você que é da área vai poder Sim, isso é explicar. exatamente isso, é exatamente isso. São, como você disse, são esquemas em massa, né? Mas assim, acho que é importante a gente falar também, como você disse, do lado positivo da gente ter as redes sociais, a gente ter algoritmos, inteligência artificial. Por exemplo, eu cito um exemplo que eu participei recentemente de um hackathon do Albert Einstein. E nesse hackathon, o desafio era como a gente pode aliar a inteligência artificial no combate ao câncer de mama no Brasil. E eu e minha equipe nós desenvolvemos, nós fizemos uma solução que basicamente era, a gente percebeu um padrão. Por exemplo, aqui no sul e sudeste, o índice de câncer de mama é bem maior do que no nordeste, por exemplo, no norte e nordeste. Mas isso quer dizer que o câncer de mama está associado a fatores geográficos, por exemplo, as mulheres aqui do sul e sudeste são mais propensas a, a terem câncer de mama? Não. É porque aqui as mulheres têm políticas públicas que direcionam elas a terem um maior acompanhamento, a fazerem exames periodicamente. Diagnóstico mais. Isso, tem um diagnóstico mais cedo, não tão tardio, a ponto de você não conseguir recuperar, digamos assim. Então, com a inteligência artificial, a gente percebeu que no Nordeste, no Norte e Nordeste, tem um baixo índice de mulheres com câncer de mama diagnosticadas, porque muitas vezes são pessoas lá no interior que não têm acesso, não tiveram a oportunidade de estudar e, por consequência, não sabem que tem que ter um acompanhamento periódico, fazer exame anual a cada 2 anos, e acaba que elas vão ter câncer de mama, o governo não vai saber e vai ter um fim trágico, que é a morte. Então, quando a gente utiliza esses mecanismos, esses algoritmos, a inteligência artificial e a gente consegue identificar, por exemplo, regiões, a gente consegue levantar uma bandeira, levantar a mão, epa, aqui eu posso direcionar uma política pública, posso direcionar um recurso. Se a gente consegue identificar regiões de cidades que, por exemplo, não tem um polo que tenha um equipamento para fazer uma ultrassonografia, então o algoritmo ele vai conseguir identificar e vai. Existem técnicas que vão fazer com que, se eu colocar um equipamento de ultrassonografia nessa cidade, ela vai beneficiar essa região. Então a gente consegue fazer alocações de recurso de forma melhor, né? A gente consegue ter uma alocação melhor. E isso são os algoritmos, a inteligência artificial que nos permite. Então são coisas boas. Por exemplo, eu como um político, eu estou ali nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e eu percebo que tem uma comunidade lá na minha cidade, um exemplo, né, uma comunidade carente, e está faltando um saneamento básico, por exemplo. E se essas pessoas vão nas redes sociais e comentam e criam posts falando sobre isso, está faltando energia aqui, está faltando tal coisa aqui na minha rua, e existem algoritmos por detrás, eu vou conseguir identificar onde que está faltando melhorias para minha cidade, por exemplo. Isso é uma coisa muito boa. Então,
deveria ser utilizado para isso, né? Não para a gente identificar, tipo, existe uma pessoa, existe um grupo aqui, um bairro, por exemplo, que está faltando energia. Aí eu vou lá e crio uma notícia falsa difamando um determinado político ou um representante da comunidade. Isso é uma coisa ruim. Mas eu também posso utilizar essa informação para direcionar uma política pública para aquele local, certo? O Então, problema não é a ferramenta em si, né? O problema é quem usa. exatamente, todo problema somos nós. Ô, Peu, debatendo, né? Aprofundando mais essa questão da política, como eu estava falando, né? Tem essa questão dos impulsionamentos em massa. E aí a legislação, ela tentou, né, com o passar dos anos, dificultar mais esse processo, até o mesmo Facebook. Quando eu, por exemplo, fui cadastrar, né, esse meu candidato a impulsionar, seguindo as normas direitinho, foi um trabalhão, porque Uhum. agora eles exigem muitas coisas, né? Precisa ter site, precisa ter o e-mail vinculado ao site, tem que fazer os rótulos direitinho, conforme a legislação, né? Não pode ser qualquer rótulo, tem que ser propaganda eleitoral. Enfim, são uma série de detalhes que dificultam essa disseminação, mas as pessoas sempre arrumam brechas, né? Sim, sim. Sempre vai haver essas brechas, né? Mas, assim, é importante ter órgãos que regulem essas atividades, né? Que tem, para ter um controle, né? Do que está acontecendo. Apesar de isso ainda estar engatinhando um pouco. A gente recentemente aprovou a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção ao Dado, mas é algo muito recente. As pessoas não conhecem, provavelmente, né? E, mas não deixa de ser importante, né? Outros países, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, já têm leis que regulamentam as atividades dessas companhias que têm como principal produto na internet, né? O principal produto delas está na internet, por exemplo, as redes sociais. Então tem leis para isso. Eu não sei exatamente quais leis, quanto tempo levou, mas essas redes sociais são bem recentes, né? Por exemplo, o Facebook nasceu em 2010. Não, 2010 não, 2004. Então é bem recente. Vai levar um tempo ainda para o governo e as instituições como um todo saberem como lidar com isso. Mas sim, é importante ter essas regulações, esses regulamentos, né, para evitar esse tipo de coisa, né? Outras pessoas desenvolverem alguns sistemas que consigam burlar, por exemplo, esse envio, né? Fazer envio em massa, que é uma forma não correta, né? O TSE, não sei se você teve ciência, o Tribunal Superior Eleitoral lançou mesmo uma campanha de combate à fake news, né? E aí eles fizeram várias parcerias, tanto com sites, com Google, Facebook, Twitter, Instagram, e também com algumas agências de checagem. Eu achei muito bacana isso. Eles vão lançar, né, essa verificação das informações num site próprio, bem legal. Foram 7 agências, né? E os resultados vão ficar no site Fato ou Boato. Eu achei ótimo, assim, sensacional. Sim, sim, eu tenho visto algumas na TV, algumas chamadas assim, comerciais, né, falando sobre isso, mas eu não sabia desses sites assim, né, que tem. Ah, muito bom, né? Muito Muito bom essa bacana. informação. E além do site, eles lançaram também um chat no WhatsApp, no próprio WhatsApp, vai ter um chat, só é salvar o número para informações, até mesmo para fazer denúncias, né, de notícias falsas, ou encaminhar aí para a averiguação. Achei muito legal. Quem quiser anotar É, é o 6196 37 1078. O número 6196 37 1078. É o número aí do TSE para fazer denúncias, para checar informações. Eu achei muito bacana. isso é muito legal. Assim, você percebe que
a gente não, nós não sabemos todos os mecanismos para combater as fake news, combater todos esses problemas que, que se evidenciaram nas redes sociais. Mas com o tempo a gente vai descobrindo, por exemplo, isso não teve na eleição passada, em 2018, já vai ter agora. O WhatsApp implementou uma função que a gente consegue perceber quantas vezes aquela notícia foi compartilhada, foi encaminhada, uma determinada mensagem. Então isso é bom para a gente ter uma noção, para a gente saber, nos dar uma confiança sobre uma determinada notícia, se a gente consegue checar a veracidade dela. Muito importante Eu isso, acho muito que legal. vale, cortou, fez um barulho aí do avião. Passar um E aí avião. eu estava falando do avião. É isso, é muito legal, muito importante. Acho que a gente, a gente vai evoluir ao longo do tempo nesses mecanismos. Vai levar um tempo para a gente ter mecanismos consolidados, mas eu acredito que sim, a gente está tendo um movimento nessa direção das pessoas se preocuparem com as fake news, o impacto que essas notícias podem ter nas eleições e na democracia como um todo, né? Então, é Eu importante vou olhar termos essas aqui, discussões. vou olhar esse pontinho para saber qual é a pergunta. De que forma nos prepararmos para saber o que é fato e o que é fake? Vamos dar algumas dicas sobre como identificar, né? Como tentar se prevenir aí de compartilhar e de cair numa fake news. Eu acho que uma dica é sempre desconfiar da fonte, né? Olhar o site onde foi feita aquela publicação, pesquisar, olhar se está em outros sites de notícias, né? Sites aí que já tem uma certa credibilidade. Então, é sempre desconfiar, sempre pesquisar. Eu acho que você falou a principal forma, né? Existem outras, como você mesmo disse, esses mecanismos que o governo, por exemplo, tá implementando, mas o principal mesmo, eu concordo com você, é sempre desconfiar. Olhar também a qualidade da imagem, olhar a escrita, se tem Exatamente. alguns erros assim de português. E na internet você encontra várias dicas. Eu lembro que eu li uma reportagem, estou vendo se eu encontro aqui, que dá várias dicas de como identificar uma fake news. Tem gente que estuda sobre isso, né? Sobre esse, como identificar características principais. Mas é isso, eu acho que o principal mesmo é você buscar outras Isso, comunicações. exatamente. Agora eu queria que você compartilhasse também algumas dicas, né, algumas sugestões de como a gente ampliar esse olhar sobre como enxergar, né, as fake news, como enxergar esse uso de dados que a gente oferece. Tá bom. Assim, acho que é um compilado de tudo que a gente conversou aqui, né? Por exemplo, para a gente identificar, sempre estar atento, como você mesmo frisou, a gente sempre desconfiar, olhar a qualidade da imagem mesmo, erros de português. E, assim, você falou que nós temos veículos de informação já consolidados aqui. E as pessoas podem Uhum. falar, esse veículo tem tem uma tendência para um determinado lado ou outro. Certo, nós Tendencioso. somos pessoas enviesadas. Eu tenho um viés, eu tenho uma história e eu sou enviesado pela minha história, né? Você também tem uma história de vida, você vai ser enviesado. Nós não conseguimos tirar o viés. Ele é algo ligado a nós. Mas, assim, é sempre importante saber que se uma notícia está sendo veiculada em um determinado meio e você consegue ver, ler essa notícia em outros meios também, isso já é algo bom, já é algo positivo, né? Meios confiáveis, né? Ah, outro ponto que eu considero ser muito essencial
nesse combate é a leitura. Nós não gostamos de ler, nós não temos esse hábito de ler. Não sei, porque livros aqui no Brasil é um pouco caro, não sei, mas a gente não tem esse hábito. E é importante a gente ler, é Mais importante a gente caro. consumir. Isso. Não entendi. E a tendência é que fique ainda mais caro. Exatamente. Mas assim, é importante a gente consumir informação de qualidade, mas ler livros, assistir documentários, isso é importante. A gente vai aumentando, conforme a gente vai lendo bons livros, consumindo boas informações, a gente vai aumentando o nosso senso crítico das coisas. A gente vai percebendo que nem tudo parece, nem tudo que se diz ser alguma coisa é de verdade. Então, a gente consegue distinguir essas coisas. E o outro ponto que eu considero também importante é a gente, quando formos utilizar alguma ferramenta, algum site, algum aplicativo, vamos ter ciência do que está por detrás. A gente não tem o costume de ler as, a, os termos de uso. Por exemplo, recentemente o Facebook, o WhatsApp atualizaram os seus termos de uso. E eu conheço pouquíssimas pessoas que pararam para ler. E eu não sou uma delas. Eu não sou uma delas. Então a gente não tem esse costume. Por exemplo, lá no YouTube tem um termo de uso. Como que a gente deve utilizar, o que é que está por detrás, quais informações é coletada. Então é importante a gente saber disso, certo? Então eu peço pessoas leiam, saibam o que está por detrás. E quando a gente não paga, tem uma frase muito interessante que eu acho que encaixa bem para as redes sociais, é que quando a gente não paga por um produto, nós somos o produto, certo? Sim, As redes sociais, nós somos o produto. nossa. Outra dica que eu encontrei aqui na internet, além das que a gente deu, né? De checar a fonte, de pesquisar em outros sites, olhar a estrutura do texto, se tem algum erro. Outra que eu encontrei aqui que eu acho válido, que eu não estava lembrando, é de observar a data da Sim, publicação. Né? Muita gente pega uma publicação antiga, da década passada, compartilha como se fosse hoje, não isso é é? muito Eu comum. não fiz isso, eu fiquei assim com a cara no chão, falei, não acredito que eu fiz isso. E então, aí uma pessoa pega uma notícia, sei lá, 5 anos atrás, aí ela compartilha, aí aquilo vai gerar likes, aquilo vai gerar comentários e vai ficar em evidência nas redes sociais. Então as pessoas vão Dizem, olhar, não vão clicar e vão achar que é algo recente, né? e agora nas eleições né, é comum o pessoal Sim, fazer isso e muito. ainda pegar fotos, imagens fora de contexto para gerar aquele rebuliço, aquela má impressão, Isso, denegrir não, perdão pela palavra, é difamar mesmo a imagem de isso, alguém. Né? isso exatamente. Teve uma pessoa, Rafael, que colocou aqui, tem um filme na Netflix que fala sobre isso, somos um produto. Já vamos pular para essa parte? É, Qual você eu não se sei se, conectou de Rafael? eu não sei se ele está falando sobre o dilema das redes, que está bem em evidência, né? Mas tem É alguns bem documentários. Eu recomendo vocês assistirem, mas sempre com um senso crítico, né? Ali é uma empresa que tem como produto base a internet, a Netflix, produzindo um conteúdo. Então, assistam, mas tenham um senso crítico, né? Saibam que tem coisas ali que são verdadeiras e tem coisas que têm um viés da Netflix, né? Então, assistam, não deixem de assistir, mas analisem.
certo? Outra dica que eu encontrei aqui é olhar a URL, se tem o cadeadinho Sim, sim, na. sim. Aquilo é um certificado de segurança, né? Que quando você faz um site, então você coloca esse certificado e meio que fica, digamos assim, dá uma credibilidade que ali é algo seguro, é um sistema seguro, né? Uhum, sim, é importante se atentar a isso. E o principal, gente, ler a publicação, porque muita gente só lê a manchete, né, o título, e aí já compartilha sem nem ler o conteúdo. Isso, isso. Nós temos que criar o hábito da leitura, né? É bem isso. Eu, então A vamos, leitura, Rafael. a leitura e veio agora na mente o respeito. Vamos nos respeitar nas redes sociais, porque nós fazemos parte de bolhas. E se nós não nos respeitamos, então acaba gerando essa confusão toda, né? É importante a gente ter o respeito sempre. É essencial. Ótima pontuação. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Pensar, Sim, considerar que as outras pessoas têm outras crenças, têm outros valores, têm outras razões para pensar daquela forma, mesmo que seja difícil para a gente sim, respeitar, compreender. com certeza, Ó, isso é com certeza. digníssima falando aqui, dando uma dica. É Falei, isso aí, Carol, ainda não pessoalmente depois de casada. Precisamos fazer um encontro de casais. com certeza. Aprovo. De casamento, me perdoe. Não, sem Falando, problema. verifique nos sites, tem alguns que são bizarros, realmente. Tem uns que são assim, já você vê que é de fofoca, ou então que tem aqueles GIFs gigantescos, É, né? é como a gente comentou, tem veículos jornalísticos já consolidados há muito tempo. Então, eles têm viés, claro, mas são confiáveis. Então, desconfie desses sites, né? Eu, para encerrar, além do filme que a gente comentou, O Dilema das Redes, você tem outras sugestões de filmes também que tratam do assunto, que abordam essa questão, ou livros, ou séries, indicações, para a gente continuar aí pensando. Ah, tem algumas séries assim, são quase sempre de tecnologias, né? Tipo, por exemplo, eu não tô lembrado agora, mas que conta a história do Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial. Então, como ele utilizou algoritmos na Segunda Guerra Mundial. Então, é importante para a gente saber o que está por detrás, o que são algoritmos, né? E o que são os dados que esses algoritmos consomem. Então, acho que alguns documentários, por exemplo, tem um documentário lá do que conta a história da Cambridge Analytica, de como foi a história toda nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. É algo bom. Se eu ver algum livro, achar, ler, eu mando para você e você compartilha. Se você assistiu aquele outro que a gente ficou, privacidade hackeada, Privacidade violada, não sei. hackeada eu ainda não. Privacidade Eu hackeada eu ainda também não assisti. Ainda não assisti, quero assistir. estou ansiosa para assistir, porque na época da pós que eu fiz, né, em redes sociais, isso já tem o quê? Quase 4 anos, eu acho. Um professor, quase não, acho que não tem tudo isso não, deve ter uns 2 ou 3. Um professor indicou, né? E aí eu fiquei enrolando e até hoje não assisti, mas eu quero, dizem que é muito bom. Sim, sim, também quero assistir. Ainda não parei para ver. É isso, Pepe. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem estava acompanhando essa discussão com a gente, mesmo um alerta, né? Uma reflexão. Tá bom, eu queria agradecer, né, a todo mundo que participou, a você, minha amiga que possibilitou tudo isso, né? As pessoas, eu acho que tem que ter esse senso crítico, tem que ter maior atenção,
Usem as redes com cuidado, né? Acho que é isso que é o mais importante. E É, respeitem uns aos outros, né? Principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente, a gente acha que temos superpoderes, né? Tem uma frase muito importante que me veio na cabeça agora. Abraham Lincoln disse: se você quer testar o caráter de um homem, dê poder a ele. Então, nas redes sociais nós temos poder, então temos que usar com cuidado, certo? Com muito cuidado. Acho que é isso. arrasou, arrasou super, Pepeu. Muito obrigada pela Eu que conversa. agradeço. A gente sobreviveu. Um pouquinho de timidez. Não, foi ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Muito obrigada por Eu tudo, que por todos agradeço. esses. De verdade, perdoe, me perdoe mais uma vez por não ter lembrado do seu aniversário. Besteira. Nada. Parabéns, parabéns sempre. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a todos também que participaram dessa conversa com a gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham pegado aí algumas dicas e estejam prontos para desconfiarem de tudo. Exatamente. Muito obrigada a todos. Um beijo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.